Senhor nosso Deus, Pai, Criador do céu e da terra. Amém. Graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar prostrado diante do Senhor. Amém. Mas pedimos o perdão dos nossos pecados, o perdão das nossas falhas, e que não fique, Pai, só o nosso joelho dobrado diante do Senhor, mas que fique a nossa mente, o nosso coração em reverência ao Senhor, Pai. Amém. E em adoração. Amém. Por favor, Pai, convidamos a pessoa do Espírito Santo, Deus, Jesus, que vem estar aqui nessa noite conosco, Pai, Amém. porque queremos te adorar em espírito, honra e verdade. Amém. Pedimos ao Senhor, Pai, uma bênção especial para aquelas pessoas que ainda não tomaram a decisão de estar ao seu lado. Hoje à noite, Pai, é mais uma chance, mais uma oportunidade que o Senhor está dando. Amém. Que essa noite, Pai, seja uma noite decisiva, Pai. Que não podemos sair da Tua casa sem mais uma vez tomar a decisão de estar na Tua presença, aonde quer que nós vamos. Amém. Nós precisamos do Senhor, Pai. Por favor. Senhor Deus, esteja com aquelas pessoas que estão enfermas espiritualmente nessa noite. Nós clamamos, ó Pai, porque o Senhor é nosso Deus, é o nosso Jesus, e clamamos, Pai, que o poder do sangue de Cristo Jesus seja estendido nessa noite a todos aqueles que estão prostrados diante do Senhor. Amém. Te pedimos a Tua bênção, a Tua paz e a Tua proteção, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. O tema de hoje é um tema, como todos os outros, para lá de importantes, e nós iremos abordar um pouco sobre o céu. Tio Ali, quem você gostaria de conhecer no céu? Pode sentar, por favor. Puxa vida, eu quando chegar no céu, eu gostaria de estar abraçando Elias. Eu acho que Elias foi muito forte na questão de chegar lá e fazer aquele, lá na montanha, né? Aquele, assim, quero certeza de que Deus realmente ia responder do jeito que Deus tinha prometido, ele, a confiança dele. Então essa pessoa eu acho que é muito importante para mim, assim. Tem muitas outras, né? Todos nós temos aquele personagem, aquela pessoa que nós gostaríamos de ver. Obviamente, todos queremos ver a Cristo, mas depois, com certeza, em sua particularidade, alguém tem o seu personagem e os seus motivos. E o animal que você gostaria de poder, quem sabe, não vamos falar dos domésticos, os não domésticos, só que você gostaria de estar podendo fazer um carinho, brincar? Quase igual todas as crianças, eu acho. O leão, né? O leão imagina aquela juba assim, ele não me morder nem nada, então, com certeza, acho que o leão. Com certeza, acho que o leão entra em pelo menos 90% das escolhas, né? Sim. E lá a gente vai poder conhecer outros mundos. Então, que hoje a nossa lista é de trilhas que fizemos juntos, quem sabe lá será de planetas conhecidos juntos. Que bom, não vejo a hora. Amém. E Amém. assim esperamos que vocês também. Também, então, gostaria de ver meu pai, gostaria de ver bastante gente da minha família, a Gisele, minha convidada veio hoje, fiquei muito feliz de ver ela aí. Seu irmão Zé Maria, tanta gente que eu estou vendo aqui, olha, todos vocês que estão aqui, todos os irmãos convidados, eu posso não conhecer você muito bem, mas Deus conhece você, todas as suas particularidades, suas dificuldades, e Ele quer fazer por você mais do que aquilo que você mesmo acha que precisa, igual a eu. Às vezes eu acho que eu não preciso tanto, às vezes eu acho que eu preciso muito, mas Deus quer fazer por mim muitas coisas importantes e eu preciso deixar Ele fazer, isso que é importante. Amém. E todos nós aqui presentes estejamos lá um dia com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mas o nosso tema hoje tem como título Restauração que torna as pessoas cidadãos do reino dos céus. Por isso nós começamos comentando um pouco sobre o céu. O nosso objetivo, tem que ser o nosso objetivo de todos aqui, é herdar o galardão. Tio Ali, o que significa ser um cidadão do reino dos céus? Olha, nenhum de nós está feliz com o que acontece no nosso mundo. E não era para estar acontecendo assim, sabe?
Quando Deus criou, era tudo perfeito e era para a gente viver uma vida perfeita em Deus. Mas após o pecado ter entrado, nós sentimos assim que tudo começou a mudar no nosso mundo e para pior. Graças a Deus, a Bíblia fala para nós claramente que aqui não é o nosso lugar mesmo. Por isso que a gente não fica tão contente com as coisas daqui. Por isso que a gente também não gosta de ver pessoas sofrendo, pessoas morrendo. Mas infelizmente, depois do pecado, né, aqui tudo ficou tragicamente perigoso de se viver, né? E Deus responde a gente dizendo assim que Ele nos promete, Ele nos diz que como aqui não é o nosso lugar, Ele vai cumprir. Ele vai levar, Ele é fiel e justo quando Ele promete alguma coisa para nós, Ele vai cumprir. E aqui tem alguns versos, ali em Mateus fala assim que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, né? Não fomos criados aqui e esquecidos, como alguns pensam, sabe? Muitas vezes a gente acha que, e muitas pessoas falam até isso, né? Que devemos aproveitar, viver aqui porque está aqui morreu, acabou. Mas Deus, Ele nos promete coisas melhores. Filipenses 3:20 fala assim: a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então, assim, a nossa esperança, ela nunca pode estar colocada nas coisas do mundo, mas sim nas coisas de Deus, porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre, né? Então, esse é o principal, né? Nós não pertencemos ao mundo. Sim, Ele é o único que cumpre com suas promessas. Exatamente. Tem mais um verso aqui, Léo, que fala em Mateus 5, verso 3, fala assim que nós somos bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles terão a Deus. E esse pobres de espírito é quando nós necessitamos, sentimos uma necessidade de Deus, realmente, porque nós colocamos nossa vida em Deus. Essa é ser assim, é ser pobres de espírito. Não é de outra forma, mas sim pobres de espírito é precisar de Deus, entender que precisamos de Deus. Enquanto que no mundo, Léo, muitas pessoas não entendem que precisam de Deus, né? Muitas pessoas elas confiam em outras coisas que elas têm, nos bens, no poder, mas o poder de Deus é aquilo que nos move a confiar nas suas promessas. Sim, quando a gente fala do poder de Deus, todas essas coisas citadas como outros meios de adoração, tudo passaram, menos o reino de Deus. Exatamente. Colossenses fala também uma coisa muito importante. Ele nos resgatou do reino e domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, assim, isso está falando já no futuro, está falando do que Deus veio fazer, que Jesus veio fazer por nós, que era nos salvar. Ele já cumpriu e foi suficientemente para que todos nós possamos ter certeza de que Ele está fazendo por nós aquilo que nós precisamos para sair desse mundo que não é o nosso lugar. Sim, que a gente tenha essa fé no nosso coração. E como a restauração em Cristo, que é o que nós estamos trazendo todos os dias, restauração, ela transforma a vida de alguém para viver como um cidadão do reino dos céus. É interessante, né? Nós, por natureza, nós somos maus. Nós não sabemos fazer o bem para nenhuma pessoa. Mas nós sabemos também que a maioria acha que isso é normal. As pessoas do mundo acham que o que corre no mundo é normal. Mas nós sabemos que nós, quando conhecemos a verdade, nós aceitamos a Cristo, percebemos quanto estamos errados e longe de alcançar assim, né? E quanto muitas pessoas estão ainda longe do plano de Deus. E aí, quando nós começamos a servir a Cristo, começa uma grande luta. Todos nós sabemos disso, né? Quando começa a nossa luta é quando nós escolhemos de que lado nós vamos estar, a quem nós vamos realmente servir. Então começa uma grande luta. E aí vem Cristo e diz assim: você não está sozinho, eu estou com você. Essa restauração que Deus quer fazer em nossa vida não é uma coisa que nós temos que correr sozinhos. Não é uma coisa que eu vou poder falar assim: eu estou aqui porque eu venci. Na verdade, quando nós chegarmos no céu, nós podemos dizer assim: eu estou aqui por causa de Jesus me salvou, Ele me comprou, né? E é por esse motivo, por esse nome, que importa que nós cheguemos no céu, né? Então, assim, a natureza geral é assim. Mas em 2 Coríntios 5,17 fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura, e as coisas antigas ficaram para trás, e desde que tudo se faz novo, né? Então a gente se torna cidadãos diferentes.
quando nós permitimos que Deus ele possa nos mudar nossa característica de pecado para uma característica de agradar a nosso Deus. Sim, Né? às vezes pelos nossos méritos a gente não consegue nada, assim, tudo por mérito de Deus, né? Uhum. E aí, Efésios 2,19 fala também assim: ó, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Que bom, né? Quem fala isso? O apóstolo Paulo falando isso lá em Efésios para os cristãos da época, e Cristo também falando sobre nós que aceitamos então aquilo que Deus tem prometido e tem ofertado tão gratuitamente e tão amorosamente para nós, né? Outro verso que fala para nós, em Romanos 12:2, não se amolde ao padrão deste mundo. O que é se amoldar ao padrão desse mundo? Nós vivemos como ele. Se nós acharmos que está tudo assim, tá bom, não precisa mudar nada, de qualquer jeito Deus é amor, Ele vai salvar todos. Ele escolhe o coração. Exatamente, essas tipos de coisas que são pregadas, né, em vários lugares, mas a verdade é a Bíblia, a verdade é a palavra de Deus. Ele fala assim que nós precisamos ser transformados, e se nós precisamos ser transformados e Deus está disposto a nos transformar em cidadãos lá do céu, né? Todos nós queremos ser cidadãos do céu, e nós temos cada um a nossa luta, mas Deus já fez a promessa, e Ele então estará pertinho de cada um de nós. Romanos 12:2 e fala isso para nós, e Ele vai renovar a nossa mente. Amém. Amém? Como comentado, todos nós queremos ser cidadãos do reino dos céus. Então, quais são essas características que definem esses cidadãos do reino dos céus? Tem uma historinha, sabe, que tinha um homem que ele vendia lenha, e todas as pessoas conheciam esse homem, e cada vez que ele vendia 1 metro de lenha, as pessoas iam medir, e era 90 centímetros, 80, sabe? E aí um dia esse homem ele conheceu a Deus, e ele então falava para todo mundo que ele estava sendo transformado por Jesus. E aí as pessoas começaram a pensar o quê? Começaram a pensar assim: vamos medir a lenha para ver se realmente ele mudou. E eles começaram a medir a lenha, e realmente agora ele tinha mudado, porque agora tinha 1 metro, às vezes até passava um pouquinho. Ele é tão generoso que ele ficou. Então, assim, na verdade, Deus ele quer transformar a gente. E então, a pessoa que aceita ser restaurada, ela é imediatamente colocada nos braços de Jesus. E aí Jesus ele faz a transformação porque a pessoa permitiu, sabe? O maior problema do mundo é deixar que Cristo permitir para ele mudar a sua vida, sabe? As pessoas querem mudar a sua vida do seu próprio jeito, ou querem chegar de uma outra maneira pela qual Deus disse que não tem como chegar, né? Jesus ele mesmo falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, sem passar por Jesus, ninguém chegará ao céu. Então nós temos que permitir que Deus restaure nossa vida, e as nossas obras vão mudar. Talvez não imediatamente, mas gradativamente. Porque nós vamos ter uma luta e Deus estará ao nosso lado nos ajudando a vencer. E aí Gálatas responde da seguinte maneira: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então assim, são características que não estão normalmente nos seres humanos. Às vezes a gente mesmo precisa lutar por algum desses dons do Espírito Santo, para pedir para o Espírito Santo para que Ele produza em nós aquilo que Ele quer, sabe? Então assim, às vezes eu posso ser amável, mas eu não tenho paciência, eu preciso ser paciente, né? Às vezes eu falo que amo, mas não sou tão bondoso assim, então ainda falta um pouco. Então assim, tudo isso Deus quer moldar em nós, através do Santo Espírito de Deus, e nós podemos ficar sossegados. E a pessoa que aceita ser restaurada, ele vai ser restaurado. Ele vai chegar completamente assim a agradar a Deus. Amém. Sim, essas conquistas, vamos assim colocar, esses méritos que vêm de Deus, é um processo diário. Realmente, não é a transformação da água para o vinho, como ocorreu no primeiro milagre, mas dia após dia, quando nós buscamos, nós nos relacionamos com Deus, nós vamos adquirindo esses bons hábitos, né? E a história da linha me lembrou muito de Zaqueu, a história de Zaqueu, né? Você vê que pode ter sido uma história adaptada, quem sabe mais para os nossos dias, mas reflete muito Zaqueu, né? Que depois que conheceu a Cristo, mudou da água para o vinho. Completamente, né? E aí o verso continua falando algo muito interessante. Eu achei interessante demais aqui.
em Mateus 5,14, fala assim, ó, vocês são a luz do mundo. Sabe o que ele está falando nesse verso? Que nós agora somos a luz do mundo. De que forma nós podemos irradiar essa luz? Já que essa luz não é nossa própria. É uma luz que nós, como um espelho, possamos refletir a nossa semelhança, as pessoas que estão ao nosso redor. O amor de Jesus que transforma a nossa vida e o conhecimento que temos de Jesus, como você falou, né? Assim, não é uma coisa que se você não buscar Jesus, não dar um tempo para Jesus, para Deus mudar a sua vida, como você vai conhecer de tal forma que você possa confiar aí na sua vida, que é o bem mais precioso que você tem, né? Então, assim, quando nós fomos chamados a ser a luz, devemos brilhar diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estão no céu, né? Quando às vezes a pessoa te reconhece e fala assim, olha, você é diferente. Às vezes ele não pergunta a religião, mas ele pergunta assim, o que você acredita, o que você lê, o que você busca? E você tem a oportunidade de dizer que você é diferente, não é porque você tem um esforço maior ou você é diferente das outras pessoas, mas porque você deixou Jesus mudar a sua vida, Deus mudar aquilo que você mais precisava. Não é pelos nossos méritos, mas sim pelos méritos de Cristo, né? Você falou, quando a gente segue a Cristo, através dos méritos dele, nós refletimos a ele, né? Refletimos. Então, nós estamos falando de todas essas qualidades que a gente precisa se aproximar de Deus, nós queremos estar lá, então nós temos que pensar, temos que sonhar, almejar estar lá. Então, qual é a importância da gente viver com essa perspectiva, com esse pensamento do reino dos céus, da cidade celestial? Olha, o verso talvez mais conhecido, um dos mais conhecidos é Mateus 6,33, sabe o que fala ali? Busque, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus, e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então a gente fica muito confiante, né, de que realmente quando nós colocamos a Jesus em primeiro lugar, como Ele nos colocou, né, porque Ele morreu por nós quando ainda não conhecíamos o amor de Jesus, quando ainda éramos pecadores, Ele não tinha nenhuma ideia de que nós íamos entregar o coração a Ele ou não. Mas como Deus é sabedor e amor, Ele então colocou à disposição para que nós pudéssemos escolher esse amor e Ele nos salvar, sabe? Então isso daqui é a coisa mais interessante que nós podemos ver assim, através do amor de Jesus, sabe? Ele acrescenta na nossa vida tudo que a gente precisar, se a gente buscar em primeiro lugar o reino dele, o reino de Deus. Sim. Quando a gente fala do céu, eu acredito que vocês já devem ter parado para, nesse mesmo questionamento talvez que eu, quantos aqui já imaginaram, sonharam com o céu? Quase todos. A nossa mente é tão limitada que a gente chega em um momento que a gente não consegue passar de um certo pensamento, a gente não sabe como será. Nós temos descrições de animais, quando fala dos grandes pinheiros, que é um trecho que o pai gosta, mas a gente tem algo, nós ainda somos somos pecadores, essa não tem outra palavra, né? Mas o almejar o céu, a gente viver com essa importância a cada dia, nos faz nos aproximar de Deus e querer cada vez mais estarmos lá. E quando nós queremos estar lá, nós queremos que o meu amigo esteja lá. Eu quero que o meu irmão esteja lá. Quando a gente descobre algo bom, algo maravilhoso, a gente quer compartilhar, a gente não quer ficar quieto. Então, a todo instante, no momento que nós estamos pensando nisso, tem que estar pensando também, eu quero que o meu irmão esteja lá. Será que às vezes a gente está buscando o nosso irmão ou estamos também trazendo apenas para nós, né? É verdade. Se a gente for egoísta nesse caso, assim, de não levar o evangelho para outras pessoas se salvarem também, a gente vai ser como aqueles leprosos que foram curados, mas não voltaram para agradecer. A gente vai querer priorizar somente a nossa salvação, não dos outros, nem a gente vai conseguir ir para o céu, porque a pessoa egoísta, né, que acha um tesouro, não divide com ninguém, ele também não vai poder estar indo para o céu. Mas aqui tem um verso de Hebreus 13, que fala que aqui nenhum de nós foi feito para ter uma cidade ou um lugar permanente aqui na Terra. Eu acredito que nenhuma pessoa que está vivendo na Terra hoje está feliz com os acontecimentos que estão ocorrendo. E muitas delas também não sabem exatamente no que isso vai levar. Então nós temos que ter certeza em nossa mente que aqui não é o nosso lugar e buscar sempre o socorro que vem do alto, sempre do alto. Sim. E quando a gente pensa, como temos agora por último, a importância do nosso irmão, às vezes pode ser que não seja alguém da mesma fé, então a gente precisa pensar nessa pessoa com a restauração também, né?
Então, como que a restauração, ela impacta as nossas escolhas diárias, né? Não apenas para nós, mas para o nosso próximo, que a gente possa estar levando. O nosso comportamento, em todos os lugares que a gente está, ela pode afetar em algum grau alguma pessoa que está ao nosso redor. Você sabe, às vezes você acha que ninguém sabe que você é cristão. Talvez o seu vizinho é novo, não sabe se você é cristão ou não. Mas ele está, querendo ou não, ele está olhando a sua vida e está vendo aquilo que você faz. Então a pessoa onde que você precisa pregar o evangelho sem palavras, talvez seja o seu vizinho, seja um amigo, seja alguém do trabalho. Então assim, todas as pessoas têm a mesma chance, mas a chance muitas vezes está em nossa mão. Nós temos que ser a chance para essa pessoa, para que ela possa se escolher se deixar que Cristo dirija a vida dela também, assim como dirige a nossa. Então você vai encontrar muitas pessoas como seu vizinho, família, comunidade, a igreja, a escola, sociedade, e nós precisamos agir de fato como Jesus agiria se ele estivesse aqui. E de fato Jesus está aqui. Jesus está em nossa vida, nós somos amigos dele, um amigo que não nos desampara em momento algum. Então eu posso ter certeza que eu posso estar vivendo a vida com Jesus e as pessoas podem estar recebendo essa mensagem através do meu cotidiano, do meu viver normal, né? Não preciso de um esforço grande para ser cristão, depois que eu conheço a Cristo e ele me transforma. E essa transformação pode ser levada adiante. Então Provérbios 3:5 ele fala assim, olha, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. O sábio Salomão tinha uma razão aqui, né? Porque as pessoas, às vezes, elas estão andando tão longe de Deus por causa que estão atrás do seu próprio entendimento, né? Então nós temos que deixar que Deus nos guie para nós podermos guiar outras pessoas também, que é a nossa função como cristão, representar a Cristo e levar o Evangelho para as pessoas que ainda não as têm. Sim, quando a gente fala do nosso testemunho, não adianta a gente usar a frase, né? Faça o que eu falo, mas não o que eu faço, mas sim, faça o que eu faço. Porque o nosso fazer tem que vir como ser o fazer de Cristo, né? Tem uma frase que eu gosto muito que, quando a gente fala de bons talentos, nem todos têm o talento de pregar, falar, né? Mas Ellen White nos diz que pregue, se necessário, fale. Então as nossas atitudes têm que refletir as atitudes de Cristo dia após dia. Exatamente. A gente, quando sobe montanha, a Gisele sabe, você sabe, a gente fala assim que a gente lá em cima da montanha se sente muito mais perto de Deus. A gente sempre comenta isso, né? E a gente também, no meio da natureza, da montanha, assim, a gente se sente tão pequeno, né? A gente vê o movimento longe, tudo miúdo, assim, e a gente está lá, e ninguém das pessoas que estão lá longe sabe que a gente está lá no meio daquele mato lá. Mas a gente se sente perto de Deus realmente, no meio da natureza, seja ali na montanha, seja lá do lado do mar, você vê a grandeza de Deus e todas as coisas, né? E acredito que as pessoas demais também veem a grandeza de Deus. E não é de se dizer, mas as pessoas todas falam de Deus, não falam? As pessoas falam, Deus te abençoe, Deus te acompanhe. É normal, parece que é um dizer popular. Mas quando você está vivendo com Deus, entende a Deus e está querendo agradar a Deus, é diferente essa palavra ou essa frase. Você fala realmente o que sente o coração, aquilo que está cheio do seu coração, você vai falar. Então, assim, claro que nossas escolhas têm muito a ver, e as pessoas elas então estão olhando para nós. Olha só, 1 Coríntios 10:31, ela fala assim para nós: assim, quer comam, quer bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Como eu falei no começo, né? As pessoas estão olhando para nós em detalhes, para ver se o que eu estou pregando, falando, também eu estou vivendo. Então essa é a maior pregação que nós podemos fazer para levar a pessoa para o reino de Deus, claro, convidar, levar aos pés de Jesus, né? Mas também agir da forma como chama a atenção das pessoas para Jesus. Sim, aqui a gente falou da nossa parte de transpassar a Cristo e qual é o papel da igreja, trazendo a igreja não apenas dentro, mas todos nós em comunidade, mas qual é o papel da igreja nesse processo da transformação? Eu acho assim que igreja, todas as pessoas, é difícil quem fala assim que não está indo em igreja nenhuma. Você vê que tem alguns que não estão indo em igreja nenhuma. Mas a igreja de Deus, ela tem a fruição e poder de Deus, tem a autoridade de Deus para pregar o evangelho, para salvar as pessoas, para comunicar, aproximar. Tudo isso é o objeto da igreja. Por exemplo, a igreja, quando você traz ali para uma pessoa para cá, você traz para comunicar uma verdade, você traz para aproximar ela de você, para aproximar de Deus, para preparar, para
trazer consigo a luz, o amor, a compreensão, a verdade e salvar a maior parte possível de pessoas. A gente tem essa incumbência de salvar a maior quantia de pessoas. Começa com nossos amigos, família, tudo, e aí adiante, né? Então aqui tem um verso de Efésios que fala: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores, mestres, a fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então na igreja você vai encontrar diversos tipos de pessoas. Uma pessoa que ela tem um pastor, nós temos um pastor, mas tem pessoas que têm uma função como fosse um pastor de classe, um professor que seja um pastor de classe. Nós temos pessoas que têm mais posição de sair pregar, sendo que é uma coisa que todos nós devemos de colocar-se na direção de Deus para pregar o Evangelho. Então assim, Deus tem na igreja o método completo para salvar as pessoas. O problema é que muitas pessoas estão procurando igrejas que estão mais no método que não precisam mudar nada, né? E quando a gente chega para Jesus percebendo que precisa mudar alguma coisa, a gente precisa achar uma igreja que também nos leve sempre aos pés de Jesus e não coloque teorias na nossa mente, mas sim as verdades. Isso é muito importante. Então a igreja, eu quero ressaltar aqui, existem muitas igrejas, mas a verdade só existe uma, a gente sabe, a palavra de Deus, Deus o Salvador, e nós precisamos prestar atenção no que agrada esse Deus. Talvez seja isso uma vírgula para dizer, né, que muitas pessoas estão erradas porque não estão olhando o que agrada a Deus. Estão querendo servir a Deus, mas não sabem como. Sim, e esse, como você falou, agradar a Deus, hoje as pessoas estão procurando uma igreja que se agrade, que me agrade. Exatamente. E não que aonde eu, quem sabe, tenho que me abnegar de coisas da minha vida, de coisas que eu faço, não faço, atitudes para agradar a Deus. Não, se essa aqui eu tenho que me mexer, eu vou ter que deixar de fazer isso, aquilo, essa não me serve. Mas essa aqui posso fazer tudo o que eu quero, o que importa é apenas meu coração, essa sim eu quero. Então as pessoas caem muito pelo parte do egoísmo, desse pecado. Então, em vez de estar olhando a Cristo, só procuram, vamos falar, um templo onde eu estou indo numa igreja. Eu vejo da forma assim como ocorreu no passado, né? Quando as pessoas não queriam ouvir o que Deus tinha falado através do profeta verdadeiro, o que eles conseguiam? Um profeta falso que falasse aquilo que agradava a eles. E no final, sempre o que Deus falou através do profeta verdadeiro acontecia, e aquilo que o profeta falso falava não acontecia. E até hoje muitas pessoas ainda estão sendo enganadas. Nós estamos pedindo muito auxílio de Deus para a gente não ser enganado, porque o texto bíblico fala assim que Satanás está querendo enganar os próprios eleitos. Os eleitos são aqueles que já foram chamados um dia, como eu e você. E aí nós somos eleitos já para a salvação, né? Então nós devemos olhar sempre como agradar a Deus para não ser enganado de uma forma ou de outra. Sim, enquanto o nosso foco está em Cristo, nós estaremos firmes. Quando nós desviarmos, aí cairemos. Exatamente. E qual é a conexão entre a justiça de Deus e a restauração? Então isso aí é importante também. Tudo é importante, né? Uma quanto à salvação. Mas assim, ó, quando você não sabe que está errado, parece que está tudo certo, né? Mas quando você encontra uma verdade para você analisar de fato aquilo que você está fazendo, se está levando você para um bom caminho ou não, e você encontra Jesus, encontra Deus, existe uma coisa que precisa fazer agora, tomar uma decisão. E essa decisão é que vai mudar tudo, né? Porque se a pessoa decidir servir a Deus e fazer um novo recomeço, Deus vai dar essa força, esse poder para ele fazer isso. E outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, porque às vezes nós somos assim: eu sei que está errado o que eu estou fazendo, mas a hora que eu quiser eu deixo, de boa, eu já sei que está errado mesmo. E isso não é verdade, porque nós temos que levar para Deus todas as coisas, sejam elas pequenas ou grandes. Deus vai saber resolver todas. Sabe qual é o problema do ser humano? Ele tenta chegar num problema bem grande para depois levar para Deus, achando que é só assim que Deus pode atender, que as pequenas Deus não importa. Eu tenho um tio meu que eu sempre falo da verdade para ele. Ele foi cristão quando ele era jovem, muito jovem. E ele fala: sabe o quê? Eu tenho que resolver umas coisas na minha vida. Quando eu conseguir resolver, aí eu volto. Isso já fazem uns 30 anos que ele fala isso. E ele ainda está fora. Não consegue, né? Não consegue, porque sem a ajuda de Deus, a interferência do mal, ele não tem um lugar que cessa. Ele vai continuar. A gente precisa dar o nosso coração, o nosso lado, a nossa... Sabe, é o livre-arbítrio que se fala. Eu posso decidir a hora que eu quiser, né? Mas eu preciso decidir hoje um pouco, amanhã outro pouco, sempre do lado de Jesus.
E essa é a melhor decisão que cada ser humano pode tomar. A gente nunca sabe quando será o nosso último dia, né? Por isso que a nossa decisão tem que ser diária. Exatamente. Eu não estou falando minhas palavras, veja bem, que Romanos 5:1 fala, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não tem como você ter paz, não tem como você estar feliz com a tua caminhada, se você não estiver caminhando de acordo com o que Jesus falou, porque agora você conhece. Imagina você conhecer que está indo de mal a pior e falar assim, sabendo a solução, você continuar indo nessa direção, né? Isso seria um desastre. E é um desastre para muitos, né? Mas nós podemos ter certeza de que Deus está feliz de nos levar caminhando nessa direção da salvação. E nós com certeza estamos felizes também, né, irmãos? Amém? Sim, é como podemos dar um exemplo, se a gente estivesse dirigindo e tem uma placa que diz despenhadeiro à frente, e você continua indo e aparece placa te avisando, freie, retorne, faça meia volta, e você está indo. E essas placas estão aqui, ó, nos avisando, nos aconselhando, nos dizendo o que nós devemos fazer. Nós sabemos o que é o certo, o que é o errado, qual decisão nós temos que tomar. Basta nós aceitarmos. Tem uma coisa interessante, Léo, aí, porque assim, ó, Deus ele está fazendo por nós tanto o nosso querer quanto o efetuar. Então, o que é isso? Às vezes eu quero, mas não é porque eu sou bom que eu estou querendo. É porque Deus já me colocou lá no coração que eu precisava querer isso. E aí ele vem e completa o querer e o efetuar. Isso aqui é muito lindo quando você fala com uma pessoa que precisa mudar de rumo, sabe? Eu encontrei não, o rapaz me encontrou, atravessando a rua, ele me parou quase no meio da rua, eu puxei ele um pouquinho para o lado. Ele falou assim, amigo, eu preciso que você me ouça um pouquinho. Eu falei, tá bom, pode falar. Foi isso que foi essa semana. Aí ele falou assim, olha, eu estou perdido, porque eu bebo, eu sei que está errado, eu acho que eu estou até com cirrose, ele falou, e eu não consigo sair desse caminho. Meus pais já me expulsaram de casa, eu estou com essa dificuldade. O que você pode fazer por mim? Eu falei assim, ó, além de orar, eu posso dizer para você que você não está perdido, você tem solução. Você já foi numa igreja, já buscou saber de Deus, o que Ele quer para você? Deus tem um sonho muito melhor para cada pessoa que existe nesse planeta. E você não está de fora. Ele falou assim, pois é, mas eu falei assim, procura uma igreja, eu te ajudo, você quer no telefone e tal. Daí ele falou assim, depois ele entrou no barco. Eu não pude fazer mais nada por ele, mas isso eu falei para ele. Então assim, cada oportunidade que você tiver de dizer para as pessoas que não está perdido e tem uma saída, é aquilo que nós acreditamos até o fim, né? Essa é a instalação de Deus, é completa para qualquer pessoa, não tem ninguém que fica de fora, né? Então assim, irmãos, olha, se de repente você está pensando, por uma dificuldade que você teve, algo que você pensa assim, você foi longe demais, agora você não tem como voltar, essa é a voz do inimigo, tá? Porque Deus está sempre de braços abertos, esperando. Ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e vou cear com você e você comigo. Vou se alegrar com você e você comigo. Então esse é o convite de todo dia, né? E a gente pode estar respondendo e abrindo a porta para Jesus, para ele fazer diferença na nossa vida. Amém. Amém. E para a gente finalizar, existe algum passo prático para a gente se aproximar cada vez mais da Cidade Santa? Existe. Cada dia aceitar a salvação oferecida gratuitamente para nós. Às vezes as pessoas pensam assim, eu preciso fazer mais, eu tenho que fazer boas obras, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas na verdade nós precisamos aumentar a nossa fé com Deus. E quando nós aumentamos a nossa fé com Deus, nós vamos pedir a Deus todas as coisas. E com o poder de Deus Ele vai colocar para nós à disposição, porque Ele promete isso. Então aqui um verso para nós encerrarmos diz assim, olha, aproxime-se do seu Deus e Ele se aproximará de vocês. Então assim, aproximar de Deus. Tem alguma coisa diferente que eu preciso fazer para receber salvação? Não. Eu só preciso me aproximar de Deus. Quem vai fazer então a mortificação? Olha, é Deus. Ele está convidando você, e você vai até Deus e Ele diz, então, Ele vai se aproximar de vocês também. Segunda coisa importante, fala, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta se abrirá para vocês. Essa é uma garantia. É uma garantia. Porque esse verso aqui, logo o seguinte verso fala assim, né? Porque se bater, realmente você vai encontrar. E Deus está mais disposto do que responder do que nós muitas vezes a pedir, sabe? E Ele está conosco.
E Filipenses 4, 6 e 7 fala assim: não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça apresente seus pedidos a Deus. Então assim, se aproximar de Deus e pedir tudo aquilo que você deseja para Deus, e Ele vai satisfazer o seu desejo, o seu coração, naquilo que vai glorificar a Ele e vai ajudar você a crescer na vida cristã, na graça de Jesus. Amém. As vontades tão carnais e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais o seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, eu quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Vamos orar. Querido bom Deus, nosso Pai Celeste, nós sabemos que o Senhor está tão interessado na nossa salvação e assim o Senhor está dando para nós mais uma oportunidade. Já está quase noite, como o hino falou, mas o Senhor dará o brilho pela manhã. Amém. Que nós realmente possamos, Senhor, entregar nossa vida para que o Senhor possa transformar nosso ser, nossas vontades, nossos costumes, tudo aquilo, Senhor, que nos deixa felizes de estar na terra, possa desaparecer, que nós possamos encontrar felicidade em olhar nas coisas felizes que haverá no céu. E que nós, Senhor, a cada dia possamos estar
acreditando mais uma vez na nossa vida para que o Senhor realize em nós tanto o querer como o efetuar. Amém. Esteja abençoando, Senhor. Nós estamos aqui no mundo de luta, de dor, mas nós sabemos que isso passará. A nossa maior esperança é não ter que sofrer mais isso e voltar para um lugar perfeito que o Senhor criou e onde é o céu maravilhoso, onde que estaremos presentes com muitas pessoas que já não a temos aqui na terra, que morreram preparadas do Senhor, que nós possamos ter essa esperança bendita também para nós e também para as pessoas que estão ao nosso redor, que nós possamos pregar mais e mais e entregar muitas pessoas aos teus pés, para que no dia da tua volta possamos estar preparados e salvos com nossos amigos, familiares e os nossos vizinhos, as pessoas que nós conhecemos e amamos aqui na terra. Amém. Esteja abençoando-nos, nos leva em segurança aos nossos lares, nos traz em segurança também amanhã para louvar a Deus mais uma vez e aprender de Ti, pedindo as Tuas bênçãos. E já as agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.